E bora lá para mais um dia especialíssimo para falar contigo, para falar com você, para falar com a sua família. E hoje nós vamos aprender com uma história que eu sempre tive o costume de dizer, o que move o mundo são pessoas, e você vai me entender muito bem disso. Esse convidado vai te dizer o que move o mundo são pessoas e talvez a matemática. Aí já fica a dica para quem já conhece, para quem já sabe. E aí nós vamos conhecer a história e entender que aqui a gente fala sobre família, sobre adoção e principalmente sobre história, e história boa. Então, sem mais delongas, obrigado, Edson, pela sua visita. E eu vou aqui deixar que, como é um cara excepcional, é um cara que não só eu, mas como a minha família, por que não dizer que gosta, que ama, que aprecia de verdade como amigo. Edson, se apresente para nós, por favor. E aí, Matheus, tudo bem? Bem, graças. Beleza, pessoal? Eu sou o Edson, W. Edson, professor de matemática, coordenador pedagógico e diretor do Colégio Nobel, né, do ensino médio. Então, estou aí à frente de uma moçada em relação ao ensino médio. E quando, primeiro o Matheus me fez o convite, até como amigo, mas também pensando em relação a essa questão da família, né? Porque falar de escola, para mim, não faz sentido se não falar eu costumo dizer, uma tríade, né? Que é escola, família, para que o aluno tenha o melhor, né? Então, como lá nós estamos muito próximos em relação a que a família precisa, e muitas vezes no sentido de orientação, né? E dessa parceria, quando o Matheus me fez a proposta, até para que a gente pudesse, né, levar esse bate-papo aí para as famílias e levando, né, para tua casa, para tua família, para ajudar minimamente, que seja a partir das nossas histórias, eu fiquei muito, muito feliz. Então, muito prazer, né, tá aqui com o Matheus, com todos vocês. Não, e é uma graça, muito boa para mim, principalmente, porque assim, para que vocês me entendam bem, eu tô na fase que os meus ainda são, meu maior tem 12, Edson, né? Minha menor tem 3, meu maior tem 12. Eu falei, e o Edson cuida e lida. Você tá falando mais ou menos com quantos alunos? Hoje nós de ensino médio, então vamos lá, né? Para o pessoal se situar, até se tá numa fase diferente. Ensino médio ali eu tô falando de 14 a 17 anos, né? Então eu tenho ali hoje 400 alunos de ensino médio e mais uns 500 alunos de cursinho, que daí já seria esse pós-ensino médio ali de 17 a 20 anos, né? Então, hoje eu tenho em torno de 1.000 alunos, vamos dizer de 15 a 20, então é exatamente essa próxima fase da adolescência aí, do começo da juventude. De todas, vamos dizer, todos os tamanhos, idades e formas, pensamentos. Todos. Muito variado, inclusive. E aí você me entende por que eu trouxe o Edson. Primeiro, claro, um know-how excelente e também por ser pela pessoa, né? A gente conhece. Pouquíssimas pessoas que eu falo, nossa, cara, brincava aqui nos bastidores, né? E aí que eu quero trazer pra você. Eu tava falando com o Edson aqui no bastidor, né? Eu olho e vejo o que falta pros nossos adolescentes, pros nossos filhos, pra sociedade, pra família em geral. E aí, indiferente se é filho adotivo, se é filho, um outro professor, né? Não sei se você conhece, o Digão. Claro. Uhum. Ele me falou uma coisa que me marcou. Ele é professor do nosso seminoturno, inclusive. Ele é professor da casa lá. Conheço como amigo, né? Como camarada, mas também como professor de um dos nossos cursos. Por isso que eu falo. E eu não sabia disso, galera. Não sabia. E ele me falou assim, eu adotei, é um ato. E acabou lá. É minha família, é meu. E aí eu vejo o zelo que ele faz com tudo com as crianças. E aí eu olho você, um homem já, diretor, professor de matemática, por isso que eu brinquei no começo, né? É um professor de matemática, eu tenho que aprender com ele. Mas eu olho e falo, eu vejo o seu pai. Fisicamente, claro, né? Mas eu vejo o seu pai. Se você hoje gosta de matemática, talvez porque você teve algum bom professor de matemática. Tive, com certeza. Professores que me inspiraram, inclusive, com certeza. Diria pra citar o nome de um ou dois, assim, ou não? Cara, dá. Eu tive professores tanto no Instituto de Educação, porque eu estudei a vida toda em escola pública, mas professores que me marcaram até em relação ao cursinho depois, que foi o professor piloto, que hoje eu tenho um convívio com ele profissional, né, muito legal, assim. Então eu ficaria com isso, não. O professor piloto é um dos professores que me inspiraram em relação à matemática, assim. Então o que move o mundo são pessoas e matemática.
Exatamente. Apesar que, né, aí como para uma conversa muito, muito próxima e íntima, no colégio, Matheus, e eu não te falei isso antes, mas os professores brincam que eu sou o professor de matemática mais de humanas que existe, né? Por quê? Porque em geral a gente tem essa visão e talvez, né, você de casa, infelizmente não teve a experiência positiva de um professor de matemática que o acolhesse, né, que o acolhesse em relação aos teus erros, e por isso que muitas vezes a gente cria barreira com a disciplina. Eu costumo dizer, que o professor, ele é a peça fundamental de afeto para que você possa, de maneira positiva, querer dizer, cara, deixa eu ver o que ele quer falar sobre isso, né? Então, na matemática, eu acho que o desafio é exatamente esse, os alunos sentirem que, na verdade, você se importa com eles, né? Eu tenho um professor que, para mim, é uma referência no Rio de Janeiro, que é o professor Porto, e ele diz, o importante é se importar. O importante é se importar. Assim, isso ele falou lá, já faz uns 5 anos eu ouvi a primeira vez, eu falei, cara, é esse o segredo. É por isso que mesmo muitos dos alunos, né, das crianças, dos adolescentes, mesmo tendo dificuldade em relação à matemática, mas esperam um contato comigo na minha aula. Exatamente por quê? Porque talvez não sejam, né, da áreas ali das exatas, não tenham facilidade, mas eles sabem que eu me importo com eles, de verdade, assim, né? Genuinamente, eles sabem que eu tô ali, que eu me importo com o que eles estão fazendo, com como eles estão evoluindo, melhorando em todos os aspectos. Então, acho que é isso, né? A ideia da matemática para transformar, né? Fugindo um pouquinho, mas é exatamente isso. Quando você se importa, você faz a diferença para o outro. Ele sabe, né? Mesmo que não seja consciente, inconscientemente, eu costumo dizer, a gente sente quando de fato o outro se importa com a gente, de verdade. Sim, né? Sim. Ou no olhar, ou na presença, ou na atenção. Exatamente. Eu conversava isso hoje com a Patrícia. Aliás, gata, um beijo, com Deus. Mas assim, ele conversava com um rapaz, ele falou, amor, ele de fato se importa com você. Eu falei, mas por que eu nunca... Logo que ele chegou em Maringá, você conversou, você deu atenção. Pode ser. E é uma verdade. E aí você pega numa fase principal. E é por isso que eu trouxe você aqui, Edson. Que é a próxima fase. Né? E aí calha muito essa tua fala, porque eu conversava com um amigo meu, que é lá de Sorriso. Você ia gostar do Marcelo lá de Sorriso. Ele é terapeuta também, logoterapeuta. Legal. Da linha do Vitor Franco, cara, o máximo. Em busca de sentido, né? Já fica aí. Eu não tenho um momento que eu não participe, que eu não recomendo vários livros. Então fica a dica para quem está nos ouvindo de um livro excepcional, que é Em Busca de Sentido, né? É uma linha da psicologia e que ele escreve estando em um campo de concentração em Auschwitz II. Algo extraordinário, assim. A gente precisa ler um livro assim, obrigatório de vida, assim, Em Busca de Sentido. Eu preciso acabar de ler esse livro. Mas tem uma cena que ele retrata que ele olhava pela fresta do vagão. E como aquele povo, aqueles irmãos, aquelas pessoas sentiam e viam beleza naquela simples faixa que viu o horizonte, aquelas montanhas. E ele debate sobre isso. Aquilo, eu falei, não. Eu parei ali e ali eu tô ainda lendo e pensando nisso. Falei, meu. E às vezes eu com as neuroses de pai. Uhum. Aliás, são 4, né? E aí você tem quase 1000. Eu tenho 4, e já um é diferente do outro, eu fico imaginando você. E é bem por isso que eu te trouxe aqui. Porque assim, hoje eu olho o Edson. Mas você tava me comentando comigo anteriormente que o W Edson surgiu agora. Uhum. O Edson um pouco mais. E na infância e adolescência era como? Alex. Por que, Alex? Então vamos lá, eu acho que é legal, né? Porque falar de família é falar da nossa construção familiar, né? Tá, porque você chegou você é hoje o que é, porque teve igual eu falei, eu te vejo teu pai, vejo tua mãe. Vejo no sentido que deveria ver mais, né? Faz tempo que eu não os vejo. Sim. Uhum. Mas vejo no sentido que, com certeza, além do parecer, alguns trejeitos, essa maneira de ser. Não, total, a forma de ler o mundo, enxergar o mundo, assim, poderia falar inúmeras coisas. É exatamente isso. Primeiro, assim, né, meus pais, Marisa e o Edson Jeremias, porque eu tenho o mesmo nome do meu pai, mas meu pai comercialmente sempre foi conhecido como Jeremias, que é o nosso sobrenome, então filho de Marisa e Jeremias. É a mesma grafia mesmo, assim, também? W? Isso, exatamente, mesma grafia. O Edson, só que eu tenho o sobrenome da minha mãe, então por isso não tem a questão do Júnior. Mas eu sempre chamei o teu pai de Edson. O Edson também, a mesma grafia. O Edson e Jeremias. Por isso, do W Edson, exatamente porque as pessoas não confundirem. Então, W Edson aí fica fácil.
E como tinha o mesmo nome do meu pai, a minha mãe pegou a ideia do Alexandre, segundo nome, e falou, muito nome muito longo, né, para não colocarem apelido, então vamos chamá-lo de Alex. Quando eu era muito pequeno ainda, acho que bebê, assim. Então eu cresci na Cidade Alta, né, ali na nossa região sul aqui da cidade de Maringá, para quem não é daqui. E então, até os 14 anos eu era Alex. Então, se você for hoje na Cidade Alta, em relação ao meu bairro de infância, já tô com 40, né? Mas as pessoas vão conhecer o Alex. E aí depois eu faço a questão da matemática, começo a dar aula, né? E viro a questão do Edson, né? Assim, viro no sentido de assumo esse meu primeiro nome. E depois crio a marca do W. Edson, que é hoje, né? Como eu falo, W. Edson, professor e diretor do Colégio Nobel. E aí ficou, de certa forma, um jargão, assim. Então, com certeza, a gente poderia falar de inúmeros momentos ou ações muito importantes e pontuais dos meus pais, em momentos que eles se comportaram, de fato, como pais, como deveriam ser, na minha leitura, e eu acho que é legal trazer isso aqui, para que hoje eu estivesse onde eu estou, assim, de leitura de mundo, de como resolver problemas, assim, tem tudo, assim. Eu acho. Mas você sempre residiu e morou em Maringá, ou não? Sempre. É maringaense? Maringaense. Eu sou londrinense de nascimento porque, na década de 80, se tinha um médico da família. E aí, como os meus pais vêm de Londrina, né, que é 100 quilômetros daqui, a gente tem essa questão de ir para que eu possa nascer ali, assim como minha irmã médico também. De segurança da família. Exatamente, mas sempre, né, morava em relação ao Tabaité ali, depois mudei para a Cidade Alta, depois ali para Vila Cleópatra e hoje ali no Jardim Botânico. Então sempre aqui, 40 anos em Maringá. Nossa, cara, mas assim, foi para puxar da memória. E quando você fala com tanto prazer da matemática, mas eu vou deixar um pouquinho para frente. Você falou do seu pai. E a gente fala com gosto, né? Uhum. Da mãe também, né? Mas da infância. Porque eu até estava conversando, eu tenho 3 situações que para mim seriam 3 dicas excepcionais. Uhum. E eu cravo, você me conhece, e eu cravo e tento fazer, talvez muito por causa da minha história. Por ser filho adotivo, alguém não me quis, a minha mãe adotiva foi, com 5 filhos me adotou. Totalmente diferente, né? Uhum. Minha família totalmente diferente de mim, eu sou o branquinho no meio dos outros. Então, assim, família pega muito pra mim. Uhum. A história do pai. Por exemplo, eu saí de casa hoje, o Felipe, de 6 anos, pai, hoje tem que aprender a andar de bicicleta, né? Nós tirou a rodinha da bicicleta, falou, filho, agora nós temos que começar a aprender a andar sem rodinha. Uhum. A história de um pai presente marca e transforma. É isso que você pode me cravar ou não? Você lembrar do seu Jeremias, que cravou o Edson no coração? Com certeza. Até peço desculpas aí pela emoção, mas de fato, né, eu sempre tive pais muito presentes, meu pai e minha mãe, e eu costumo dizer assim, eu tenho uma foto que para mim ela é muito emblemática, eu com ali 4, 5 anos, vestido com a roupa de trabalho do meu pai, que era representante da Folha de Londrina, e com a pasta dele, assim. Por quê, né? Porque quando criança a gente quer colocar a roupa do super-herói, né? Do Batman, do Homem-Aranha, enfim, do que fosse, assim. De verdade, por mais que eu adorasse desenho na época, assisti todos esses desenhos, mas eu sempre tive um herói muito bem definido, que foi o meu pai, assim. Então, aquela foto para mim é emblemática, porque sempre quando eu a observo, eu vejo que eu tô com a roupa do meu super-herói. Assim, isso para mim é muito forte, né? Exatamente por causa dessa construção, assim. Então, sempre foi um pai muito presente, né? Nisso que você falou da questão da rodinha, de, poxa, qual é o próximo passo que os seus filhos vão dar e que você vai estar ali, né? E que vai ser desafiador, porque... E eu acho que a gente, querendo ou não, vai entrar nisso, né? Vai ser desafiador para você, porque eu tenho certeza que você sabe que ele tem necessidade de cair, hora ou outra, então você vai precisar respirar fundo e falar, cara, não vou intervir, e até contrariando uma força interior, mas por quê? Porque você entende que ele precisa daquele processo, né? Então, que é de crescimento, e processo de crescimento gera dor, né? Então, eu vejo muito esse pai... E aí falando do meu pai, né, do Jeremias, assim, presente em tudo que eu fazia, que seja para soltar pipa, peão, bolinha de gude,
Cara, comprar cavalo para eu andar de cavalo. Eu tive 2 éguas, né, que era a boneca a princesa, então ele ia com a princesa e eu com a boneca, e andávamos ali, né, na época não tinha ainda a questão do Tarumã e o Jardim Paraíso, que são os bairros ali no entorno da Cidade Alta, era plantação e depois virou loteamento, então a gente andava por ali até, e às vezes ia lá na Serra Azul, lá no Vale Azul, né, quase divisa com Sarandi, com os cavalos. Então foi exatamente esse pai que estava ali o tempo todo, assim, né, e que estava com um olhar de cuidado. Isso que eu acho que é o mais poderoso, assim, né, que eu acho que é isso que você prima tanto, assim, é de estar ali com um olhar de cuidado, ou seja, de saber que a hora que os meninos precisarem, eles vão olhar para o lado, você vai estar ali, mas ao mesmo tempo eles com a liberdade de crescer da forma que eles acreditam e assumindo os desafios que eles precisam assumir, né? Eu acho que essa é a presença desse pai que eu tive. Obviamente, da mãe também, mas numa outra esfera também, porque, né, eu era muito moleque, então assim, eu queria subir em árvore, fazer as maluquices, e aí meu pai que me acompanhava nesse sentido, né? Mas a minha mãe também de uma outra forma, mas também muito presente nessa construção de caráter e de homem, de pessoa, exato. Eu acho incrível, assim, porque quando você fala, eu com ele, aí dói. Dói você ver ele machucando, se andar de bicicleta, né? Uhum. Ralando inteiro. Eu falo, não, mas levanta. Eu não quero. Os 2 maiores, né, que aprenderam. Eu não quero, eu não vou mais andar, eu não quero mais saber. Vai saber. Pega a bicicleta lá, levanta e vai de novo. Mas eu não queria, eu queria já limpar, não, vambora, vamos cuidar desse joelho. Falou, não, entra e vamos de novo. Sobe nessa bicicleta e vamos de novo. E isso, eu vejo pra você, eu olho, quando você fala, e me emociona no sentido que, cara, eu lembro do meu pai, que já é falecido com saudosismo, e vejo essas coisas. Tem um amigo meu que falou assim, mas pra que você gastar tempo de ensinar a andar de bicicleta? Você perde muito tempo. Falou, não, irmão. É uma vez só que eu vou precisar ensinar. E é uma vez só que ele vai ter 6 anos. Vai ter 7, vai ter 10. Daqui a pouco ele não vai querer saber mais de mim. Então, enquanto eu puder, eu vou estar junto. Mas assim, teu pai sempre me construiu isso, mas sempre foi bem, teve dificuldade, momentos... muitas dificuldades. Eu acho que isso é uma das coisas, e aí falando agora profissionalmente, assim, é isso que uma das coisas que hoje me faz ser o diretor da escola, assim, no sentido de, cara, a gente resolve o problema o tempo todo, assim, a escola é algo, eu costumo dizer, é um organismo vivo, né, eu tenho ali diariamente 800 vidas acontecendo, e se transformando e pulsando, e o tempo todo, por mais que você faça um roteiro, o tempo todo você tem imprevistos acontecendo, né? E é muito interessante porque aí eu vi meus pais serem desligados, demitidos, e aí o que vai fazer, o que a gente vai fazer para continuar com grana, vamos comprar, né, na época ali, comprar uma roçadeira e começar a roçar terreno. O que nós vamos fazer? Não, vamos fazer folhinha no final de ano para ajudar na renda, lá em 92 ainda, eu com 6 anos de idade. Então, eu sempre acompanhei essa questão, ainda mais porque meu pai tinha essa visão de, olha, desde pequeno ele tinha que mostrar em relação às contas da casa, quanto ganhava, então eu tive uma formação financeira domiciliar, assim, muito bacana também, e sempre vi muito perrengue ali, mas eu sempre vi o foco na solução. Eu acho que esse tem um valor que eles me deixaram, foi isso, cara, foco na solução, assim, no sentido de tá difícil, mas de verdade, se olhar para a dificuldade, não vai fazer ela desaparecer. Então, assim, o que a gente precisa fazer para resolver? Exatamente. Então, acho que o que me depois da sala de aula, né, que eu fui para outras esferas, fui me formar, desenvolvimento humano, né, de entender de pessoas, ir para São Paulo para estudar, até chegar nessa questão da escola, né, estar à frente dela, foi exatamente isso, sim, essa percepção e essa leitura de que, cara, o que eu preciso resolver agora, né? E vou resolvendo, vieram deles, assim. Então, aquele menino, o menino, você tem mais irmãos ou não? Tem uma irmã, Ana Kelly, uma irmã de 3 anos mais velha, hoje mora em Maviraí, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Aquele menino sendo construído e vendo e olhando tudo isso. E aí eu falei das 3 dicas, calha e casa como uma luva, no sentido que... me corrige, me ajude nessas 3 dicas, e depois, já como você está no próximo passo, me ajuda no próximo passo
também com algumas dicas. Mas no sentido que, pra mim, a primeira sempre foi que não é relação com os filhos. Que hoje eu vejo reflexo neles. As minhas atitudes refletem neles. Uhum. E aí a primeira dica seria que me ajuda nessa. Você tá bem? Mas olhando para os pais. Não sei se você já parou pra pensar, né? Ontem eu fui embora, na hora do almoço, tinha que ir pra casa, comprar algumas coisas, e uma chuva que Deus mandava, de moto. Se eu tô bem, tá tudo bem, é só uma chuva. Me molhou, chego em casa, tô com capa, não tô com capa, já resolvo o problema e vou embora. Agora, se eu não tô bem, aquela literalmente é uma tempestade de chuva, mas vi uma tempestade na minha cabeça. Uhum. E aí nada tá bem. E aí quando você fala do seu pai, cara, perdeu o emprego, vou ter uma ideia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se eu tô bem, eu me relaciono bem com meus filhos, os meus filhos com uma construção saudável. Uhum. Eu acho que o teu pai e a tua mãe fizeram isso. Sim. Porque se eu não tô bem, garanto que você na escola vê, né, os reflexos, muitas vezes. Com certeza. Então acho que essa seria uma primeira dica. Eu acho que isso, cara, para quem tá assim à frente da escola e atende as famílias, isso é muito forte, assim. Acho que se de verdade, Matheus, se os pais encarassem isso de fato, assim, a gente transformaria a educação dessa moçada, as crianças, porque todas as vezes que algum problema chega em relação à escola, e aí eu tô falando agora do Sim. aluno em sala de aula, quando a gente chama a família, para nós é muito nítido que é exatamente algo disfuncional naquele momento em casa que tem um reflexo em relação à escola, né? Então, exatamente por causa disso, não tem como eu em um lar, né, em um ambiente de desordem, de desajustes, eu ter uma postura ajustada fora de casa, né? Então, muitas vezes quando a gente chama as famílias, a gente, às vezes, cara, eu já tive várias experiências como essa, assim, de depois dos pais saírem da minha sala, eu pensar no aluno, naquela criança, aquele adolescente, e dizer, cara, ele ainda tem poucas sequelas em relação ao que ele poderia ter com esse ambiente familiar. É muito louco, assim. Mas exatamente por causa disso, porque você percebe que tem coisas muito, vamos dizer, piores ou mais profundas acontecendo ali, né, e que às vezes o adolescente ali naquele ambiente, né, mesmo porque hoje ele passa mais tempo conosco lá no colégio Sim. do que em casa, ele acaba extravasando em algumas situações, mas que na verdade eles vieram de casa. Não, e aí você toca numa situação que pra mim, uma preocupação minha. Você falou a frase e pra mim já me dá um choque. Ele passa muito mais tempo com vocês. Uhum. Com vocês, digo, professores, no ambiente escolar, com Sim. todo mundo. Porque assim, se eu não tô formando no sentido não formativo de ensinar a matemática. Uhum. Ensinar o que deve ser ensinado. Mas se eu não estou formando caráter, se eu não estou formando como teu pai forjou, né? E aí é o próximo tópico, mas assim, garanto que nessa luta, nessa batalha que ele falou, nós íamos passear no contorno, nós íamos correr, ali a gente formava, talvez numa brincadeira, numa diversão. Mas se eu não tô, quem tá? Uhum. De que maneira tá? Exato. Eu olho pro W. Edson, você falou a tua formação, mas eu confiaria nos meus filhos, tranquilamente. Mas assim, e todo o outro tempo, então, e se eu já não tô bem em casa, já tá desconstruído, não bem, eu posso tá mal financeiro, eu posso estar mal, mas se o Matheus está mal no pensamento, na forma de ser e nas ações, aí o castelo, aí a casa, aí a sua família desmorona. Uhum. E o reflexo vai derrubar na criança. Exatamente. Então por isso que eu parece uma coisa simples e me despertou um dia que eu tava no mercado. A atendente do caixa me despertou isso porque assim, a atendente do caixa olhou pra mim e falou assim, você não tá bem, né? Pô, de manhã você tem que acordar, dar um bom dia. Falou, moça, me perdoe. Acabei de receber a ligação, realmente eu não tô muito bem, me perdoe, mas bom dia. E de lá pra cá, minha mãe naquele dia tinha acabado de falecer, né? Uhum. Não estava bem mesmo. Claro. E de lá pra cá eu sempre presto atenção nisso. O bom dia tem que ser um bom dia. Eu peço. E eu tenho falhado às vezes. Principalmente com os meus. Aí eu falo, não, peraí. Respire, vamos lá. Então assim, essa seria uma primeira dica. É interessante nesse sentido, Matheus, porque se a gente for pegar até essa situação da caixa, né, às vezes a gente precisa de alguns toques exatamente para nos situar, né? Sim. Às vezes você tem uma pergunta, ela incomoda, mas ela
positivamente, porque ela nos situa, né? Tipo, cara, aonde eu tô, né? É exatamente o que você falou, não é no sentido de bem financeiramente, estou dando presente, cara, não é isso, é presença. Mas aí para você dar essa presença, que é algo de mais valioso, você precisa estar presente, precisa estar contigo, né? Então muitas vezes tem um outro livro que eu li há pouco tempo e para mim, confesso que ao mesmo tempo que é muito para reflexão, mas é um pouco perturbador, que é a Sociedade do Cansaço, né? E vai falar muito disso, a gente está num processo de sociedade mesmo tão acelerado, tão exacerbado para resolver coisas, mas as circunstâncias não são feitas de coisas, são feitas de pessoas, né? Ontem eu fiz uma reflexão com os alunos do cursinho, porque a gente está chegando perto das provas de vestibular, então é um momento de muita ansiedade, apreensão, nervosismo. Amanhã, né, daqui numa semana a gente tem o processo, o PAS, que é o da UEM, que é o processo seriado da UEM, que substitui o vestibular para quem está no ensino médio. Então há muita apreensão, assim, e eu falei para eles de um livro que ele não foi traduzido para o português, mas de uma enfermeira que atendia pacientes em casos em estado terminal. Né? E ela escreve a questão das 5, depois de mais de uma década, ouvindo que esses pacientes tinham de expectativa, assim, de eu queria ter, né, mais ou menos a ideia da música Epitáfio, eu queria ter, né? Então ela elencou ali o top 5, né? E é muito interessante porque do top 5, nenhum dos tópicos tem coisa. E nos 5 tópicos tem pessoas. Meu Deus. Ou seja, no final, o que fica é exatamente aqueles que você tem ao lado. E eu dizia isso para eles, né? Acho que nesse momento é hora exatamente da gente estar com os nossos, né? De estar com quem nos faz bem, de estar com quem é aquele suporte para nós mesmos, tanto no sentido de suportar, mas também de ser esse apoio. Esse apoio, a base. Exatamente, essa base para que eu não vá, como você disse, porque se a base não estiver ali, ela é necessária. Então eu posso ter uma criança ou um adolescente buscando em outro lugar. Sim. E a questão é que lugar é esse, né? Então essa base ela tem que estar em casa. Ela pode sim ser construída com uma rede positiva, com inclusive os pais ajudando nesse filtro. Eu acho isso muito importante. Isso fez parte da minha construção como homem, né? Eu poderia... Se olhar para trás hoje, você fala, não, aquilo me ajudou. Exato, não, e até nesse sentido dessas pessoas né, e entrando no que nós estamos falando nas dicas, né, na responsabilidade em relação aos pais, eu lembro de uma vez que um colega, né, que para mim era um amigo, que foi em relação à minha casa, e minha mãe percebeu alguma coisa nele, e na hora que ele foi embora, ela falou, olha, eu não quero mais você andando com ele, porque eu percebi que ele tem valores diferentes dos nossos. E eu lembro que quando criança, como criança, eu fiquei, cara, irado, assim, né? Porque é uma coisa, a gente conversava esses dias, às vezes a gente como adulto esquece como a gente foi como criança, que a gente teve ódio, que a gente, sabe? E aí a gente vai afastando da realidade, né? Sim. Então, e eu lembro de ter ódio dos meus pais, de, cara, e ficar indignado, porque eu não entendia naquele momento. Até mesmo por quê? Porque eu não tinha capacidade, hoje eu posso dizer até como alguém que estuda muito neurociência, não tinha capacidade cognitiva e nem intuição suficiente para fazer a leitura que a minha mãe fez, assim. E eu lembro, há alguns anos atrás, que nós tínhamos um colega em comum, e ele veio dizer que esse meu amigo de infância, ele estava na penitenciária, aqui, inclusive da nossa região, assim. O que eu quero dizer com isso? Que o pai, ele detém, os pais, né? Isso eu acho muito importante, ele detém essa responsabilidade de poder dizer, olha, mesmo que você não saiba porque isso é bom, eu sei, e lá na frente você vai saber. Então, quando hoje eu olho para o Alex, né, para o Edson, para aquele menino que se formou como homem, teve várias situações muito desagradáveis que eu não entendi naquele momento e que hoje eu olho para trás e agradeço, né? Então a gente precisa exatamente desse pai, além dele estar consciente, como você dizia, né, dele estar bem para ser uma árvore frutífera, né, e que sejam frutos de qualidade. Mas além disso também ser porque essa árvore frutífera também é exatamente essa árvore que precisa de poda, né? E que vai saber podar e dizer, não, por aqui não, por esse caminho não, e talvez você não entenda agora, né? Mas lá na frente você vai entender. Eu acho que passa por isso também. Não, é o grande filtro, né? E assim, eu acho que oferecer os nãos,
Eu falei com os meus filhos hoje, a minha esposa chegou e deu um não taxativo pro meu mais velho. Falou, não, eu não quero, eu não... Foi firme. Tal. Firmou, falou, não. Ele veio reclamar pra mim. Pai, a mãe me falou não, que eu não sei o quê. E com 12 anos, né? E lá em casa a gente sempre conversou muito. A Patrícia conversa muito, a gente conversa entre si, ainda senta na mesa, a gente conversa, senta todo mundo, ó, é hora do café. Desliga celular, desliga a TV. Eu não quero desligar. Vai desligar. Eu falei assim, se vocês quiserem eu desligo rapidinho. Quantas vezes eu já puxei? Já puxo da tomada, tuque. Vamos. Falei, depois, quando você tiver o seu, você vai lembrar de mim, tá? Mas por enquanto, sou eu que mando. Tenho o meu lugar na mesa. Brinco disso, não. Aqui é o lugar do pai. Aqui é o lugar da mãe. E aí ela fala, ele reclamou. E ele veio. E era justo o que ele falou pra mim, né? Falei, filho, vamos fazer o seguinte. O maior não que a tua mãe vai te dar, e você vai lembrar de mim no futuro, é um tão doce que o não que você vai receber lá fora. Então, aproveita o não da mãe e aprende. É pro seu bem. E eu também. E aí eu lembro disso. Aí você falou da... Ele ficou resmungando, mas depois, aí ele entrou no carro, a gente foi pra escola. Uma meia hora depois, né? Pai, tá certo. Eu falei, certo o quê? O negócio da mãe. Tá bom. E vida que segue. Aí já puxou outro assunto e conversou. Mas a gente tem muito medo, às vezes, de oferecer um não. E aí você falando de neurociência, eu sempre brinco, é uma brincadeira minha. Eu não sei se existe um estudo disso, mas é amnésia paterna. Eu brinco disso. Uma vez eu fiz uma palestra e falei isso. Porque a gente esquece. Eu falei assim, eu não tenho capacidade de contar, e eu conto as coisas pro Vitor e pro Gustavo, pro Felipe, a Maria é a menorzinha, mas os bons, as coisas boas. Mas a gente esquece que a gente também já deu com a cara na parede, a gente já brigou, já discutiu, já teve aqueles 12, 13, né, e aí por fim. Mas uma outra coisa, já pra engatilhar, que eu não quero perder a preciosidade da tua fala. Deixa eu só... Você falou dessa importância do não. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que, assim... Por favor, para as famílias que estão nos ouvindo, foi algo que me impactou. Cara, eu acho que foi uma das coisas mais impactantes que eu já ouvi de uma aluna em 20 anos de sala de aula. Eu tenho, né, esse ano fiz 20 anos de sala de aula, foi uma das coisas mais impactantes. Isso foi ali em 2018, eu entro numa sala de aula de uma segunda série do ensino médio, numa instituição, isso, né, segunda série para o pessoal situar, tô falando de uma adolescente ali de 15, 16 anos, e eu vou apagando o quadro e, obviamente, como eu me interesso por pessoas, eu sempre quero saber o que eles estão conversando, o que eles acham, eles estão comentando o quê, que música eles estão gostando agora, né, então eu sempre estou muito antenado. E eu percebi que tinham duas amigas conversando sobre, uma delas falando assim para outra, minha mãe não deixou eu ir em tal lugar, não sei o que, meio bravo e tal. E aí a outra, exatamente no extremo, assim, eu falo, mas a minha mãe não diz não pra nada, assim. Se eu falar que eu vou dormir na casa de fulano, ela deixa. Se eu falar que vou numa festa, ela nem pergunta que festa é, ela deixa. Se eu falar que vou sair com alguém, ela nem pergunta, nem nada. E aí ela parou e falou, a única coisa que eu queria era que minha mãe me falasse não pelo menos uma vez. Meu Deus. Cara, aquilo pra mim foi de uma profundidade, né, porque, e é isso, assim, porque no fundo, é isso que eu tava falando, no fundo, a gente sabe quando alguém cuida da gente, né, então eu queria dizer, em especial pra você, pai e mãe que nos ouve, né, não tenha receio, sabe, assim, de coração, assim, não tenha receio, por quê? Porque no fundo, a gente sabe que esses não são nãos de amor e de zelo, então como você disse em relação ao teu menino, por mais que ele não concordou, mas ele sabe que é um ato de amor. E mesmo que lá na frente ele possa até dizer, cara, nessa situação foi injusto mesmo. Olha, a mãe me deu 100, mas aqueles 2 foram injustos. Ainda assim, ele vai ficar tranquilo, por quê? Porque ele vai entender que foi na ânsia. Quantas coisas, de fato, hoje até, analisando o que os meus pais fizeram, eu posso dizer, cara, eu acho que houve alguns excessos da parte deles. Né? Eu acho que houve sim. E outra coisa, pai e mãe também erram. Sim, exato. Eu tô aprendendo isso. Mas aí que é legal, porque de uma maneira mais madura, você olha e fala, tá, mas esses excessos, muitas vezes eles aconteceram, né, porque eles não sabiam como fazer. Então, assim, todos esses excessos que aconteceram foram muitas vezes nessa manifestação de amar. E aí, aquela velha história, como em geral, né, a gente não consegue dar aquilo que a gente não recebeu, a hora que eu olho para a história deles, tanto de um quanto de outro, cara, o que eles fizeram assim, é extraordinariamente maior do que eles receberam, assim. Então, hoje mesmo, olhando e analisando tudo isso, até de algumas coisas que naquele momento me incomodou, mas para mim hoje faz sentido, por quê? Porque em todos os momentos
Esses dias eu contei uma história para os alunos nesse sentido de eu fui esses tempos revisitando, né, a minha infância e ressignificando algumas falas que para mim eram de dor e hoje viraram de afeto. Por quê? Porque eu consegui ver que, cara, aqueles nãos exatamente me trouxeram até aqui. Então eu precisei muito deles. Para deixar mais forte, né? Exatamente. Querendo ou não, é o que eu falo. E aí eu tô na fase, né, das crianças de brincar, de gastar tempo. E aí talvez seja essa dica quando eu escuto você falando do seu pai, da sua mãe, e aí eu vejo o quanto não afasta muita coisa, né? Vai blindando, vai. Mas para eu falar ou não, para eu perceber, eu tenho que gastar tempo. Uhum. E a gente pensa, eu não tenho tempo. Eu falei, mas se eu gasto tempo, nós estamos falando de ensino, se eu gasto tempo para estudar, não sei, e aí você me ajuda no sentido que, para eu chegar a me formar numa faculdade e ser professor pós-graduado, eu demoro quantos anos, mais ou menos? Cara, da graduação e mestrado, né, que foi no caso da minha formação, aí eu depois fui estudar algumas coisas, questão de 8, 10 anos. Nós gastamos 8, é um exemplo, tá? O Edson aqui emprega muito bem, é realizado na profissão, mas talvez nós gastamos 5, 10 anos e não realizamos a nossa profissão e trabalhamos conheço várias pessoas, amigos que trabalham com coisas completamente diferentes. E eu tô falando de coisa. Gasto a minha vida inteira para comprar o carro do meu sonho e daqui a pouco eu vendo o carro e ponto, acabou. E aí a gente volta pro livro da enfermeira e em nenhum momento algum desses pacientes em fase terminal disseram que queriam ter um carro melhor, cara. Isso não existe. E aí eu tô sentado aqui, quero que você preste muito bem atenção, eu tô sentado aqui olhando para um homem de 40 anos, realizado na profissão, muito bem, coerente, lida com pessoas, e quando lembra da infância, lembra com amor. Nós passamos... Nunca... É a formação máxima do ser humano, é um boom, do 0 aos 10, do 0 aos 12, e é ali que é a base de tudo. E a gente não quer gastar tempo. Não quer gastar tempo para ensinar, não é só andar de bicicleta, mas eu digo ensinar e gasta tempo. De vez em quando eu não quero, eu tô estressado, eu tô bravo. A minha menina veio me chamar. Pai, você vai... Eu falei, filho, eu tenho que ir. Mas depois você volta? Volto, filho, eu tenho que... E ela me cobra tempo. Eu tenho... Se é precioso para mim, eu vou ter que dar. E eu vejo isso quando você fala das alunas conversando, né? Talvez ela tá ansiando por tempo. E aí que você que olha com os alunos, que vê um aluno, que talvez esse reflexo... Não um tempo assim de... Pô, eu sei que o celular tá na mão, nós estamos na correria, é TV, é tudo. Mas aquilo que você me fala me choca no sentido que eu vou ver a pessoa. Eu vou olhar pra pessoa. É tempo de qualidade, né? Eu acho que a gente tem que... não é tempo, mas é tempo de qualidade, né? Porque, de novo, né, eu costumo dizer, a gente sabe quando você para, por exemplo, para conversar com alguém e você percebe que a pessoa pega o celular, fica um pouco inquieta, vai fazer... Ou seja, você percebe que ela não quer te dar atenção, assim, porque para você... Naquele momento, assim, não é prioridade. Pode ser porque ela está preocupada com alguma outra coisa, ou simplesmente que você não seja interessante para ela. Sim. E esse mecanismo é exatamente o que acontece em relação à formação, é o que você está falando, né? Porque aí você começa, como pai, a manifestar exatamente essa desatenção, ou seja, de que você não de que seus filhos não são importantes para você. E aí é o grande problema, porque, cara, se eles não são importantes para você... todos nós queremos ser importantes, desde sempre. Eles vão procurar alguém que os trate como importante. Mesmo que seja para usar de isca, para depois fazer qualquer outra coisa de ruim com eles. Todo mundo procura ser importante. E as nossas crianças querem tanto quanto, porque, como você mesmo disse, né? E a hora que a gente olha em relação pro cérebro, principalmente nessa primeira infância, são esponjinhas, assim. Então, absorve tudo, aprende tudo, e tem uma construção em relação a um indivíduo muito forte nesse momento. Então, ao mesmo tempo que ela precisa, em relação a essa atenção, ela precisa de uma forma para se formar de maneira correta, porque ela é como se a gente fosse pensar em algo quase líquido, assim, pastoso. Então, se ela não tiver uma forma firme, fixa, que é o papel do pai e da mãe, e eu posso dizer que a gente acaba estendendo isso na escola como professor, né, assim, ajudando nessa formação, mas esse líquido, essa pasta, ela precisa de uma estrutura firme, que é o pai e a mãe, porque senão ela vai escorrer até que ela encontre uma forma para ela parar. E aí pode ser uma forma que os pais lá na frente vão perceber que foram muito ruins. Meu Deus.
Você ia falando, vinha na minha mente do molde, né? O piso, o concreto, né? Até aquilo se firmar, ter a base, leva tempo. Tem que gastar tempo. Tem que estar como, né? Porque... E assim, as duas primeiras eu falo que é muito em relação aos pais, porque me choca. E aí quando eu olho para os meus, e aí talvez você, o professor Edson, olha para os alunos e fala assim, eu era desse jeito. Esse tem potencial, esse nem tanto. Nem tanto, mas é uma coisa que a Patrícia me falou uma vez, a minha esposa, que ela falou, amor, me chocou, que a Patrícia, cara, é muito estudiosa, né? Eu sou fã dela. Eu já fui fã daquela menina que eu conheci, falei, não, lá com 19 anos, eu não posso perder essa moça aqui, não posso perder. E sempre conversamos muito, né, sobre tudo, então mesmo assim hoje eu olho pra ela e falo, nossa, cara, é demais. Mas assim, aí ela me relatava, falou assim, amor, na sala de aula, a melhor, nem sempre, que tirava 10 em tudo, não tá num grau assim, não conseguiu tirar das provas da sala de aula e jogar pra vida. E se a gente não tem esse tempo gasto, qual que é a aptidão do meu filho, o que ele precisa de mais atenção, a gente acaba meio que deixando correr. Aí você falou me vinha muito, né? Escorre, vai se perdendo. Talvez alguém que tinha um potencial, não gastei tempo, não vi, não percebi. Na verdade, assim, quando eu olho pros alunos, Matheus, né, que quase estão assistindo todo mundo, eu sempre falo assim, todo mundo tem potencial. Cara, todo mundo tem potencial. A grande questão é para qual área eu tô olhando. Porque assim, se você olhasse para o menino, para a criança, para o Alex, e quisesse levá-lo para a área de linguagens, para o português, ele seria pífio. Entende? Então, a questão é qual o crivo você está usando. Então, às vezes a gente olha muitas vezes para a criança, olha para o aluno e diz assim, esses são bons, esses não são. Tá, mas... de qual ponto de vista, né? Porque tem um professor que me diz isso, mas não é uma fala dele, é algo, né, uma frase de alguém da história que diz, todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu gosto muito disso, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, esses são os bons alunos, esses não são. Tá, mas qual é o crivo? Que peneira eu usei agora? Por quê? E eu falo para os alunos, cara, pensa assim comigo, eu tenho certeza que você é extraordinariamente bom em algo que eu não tenho a mínima ideia de como faça. Cada um de vocês, eu olho para os alunos, às vezes uma turma cheia e falo, cada um de vocês tem uma especificidade que você é maravilhoso, eu tenho certeza disso, e eu não tenho ideia de como você faz isso. Assim como quando você olha na matemática, vê aqui, me vê dando aula, fala, nossa, professor é extraordinário em relação à matemática e eu não sei nada. Cara, a relação inversa, ela também é verdadeira. Sim. Entende? Então, eu acho que é exatamente isso, né? De você olhar e dizer, tá, é exatamente isso que você falou. Cara, vamos pegar as tuas potencialidades e vamos colocar energia nela. Só que, de novo, para isso eu preciso ter presença, eu preciso estar presente, eu preciso fazer essa leitura. E essa leitura ela é individual, ela não é no coletivo, né? Então, eu acho que pessoal, tanto desafio, exatamente, eu acho que é tanto desafio em relação a de pais presentes, né? E também desafio em relação à escola, porque, óbvio, você tem uma turma cheia, mas você tem no contraturno ali um atendimento individualizado, exatamente para quê? Hoje, né, a nossa leitura cara, eu tenho que entender aonde está o talento desse menino, né? Não no sentido de, porque aí ele não precisa se esforçar, não, porque daí a gente vai colocar esforço em algo que faz sentido. Porque vamos combinar, o que nos frustrou muitas vezes e nos frustra? Cara, quando você coloca muita energia em algo que não faz sentido. Então você fala assim, cara, uma relação... Vamos lá, a gramática, eu teria que estudar 50 mil horas e eu não seria 10% do que a minha esposa que é professora de português. Enquanto eu estudando, 10 horas em relação à matemática, eu já consigo fazer coisas extraordinárias, por exemplo. Então, assim, é exatamente isso. Então, eu sou pífio ou extraordinário? Depende. Você está usando o que como referência? Eu vou te dar o meu exemplo. A matemática começou a surtir efeito na minha vida quando eu estava no 8º, 9º ano, que eu comecei a entender e eu sempre gostei de aviação, e aí comecei a estudar, comecei a entender, e eu falei assim, aceleração, força, aerodinâmica, eu falei, aí que eu despertei para a matemática, que não era só física, era a matemática. Uhum. E aí que eu fui, então é para isso que serve, mas até então, eu olhava, era... ou seja, tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Mas assim, para fazer sentido, e aí fala, Matheus, mas vocês só estão falando de escola. Não, eu tô falando de vida. Uhum. Eu tô falando com um professor, eu tô falando alguém que vive a vida do adolescente. E aí eu volto a falar,
Eu brinco muito disso, a nossa amnésia paterna. O teu filho é você, talvez em miniatura, talvez aquilo que você mais bate no teu filho é porque você queria que ele melhorasse, que você é fraco nisso, e a maioria das vezes é. Não, eu sou muito fraco nessa situação, eu tenho que melhorar. Não tem que melhorar. É o tempo dele, é a maneira, você tem que ficar próximo e dar o suporte. E aí que eu falo muito, já para ir adiantando, a gente pavimenta muito, e aí a terceira dica, eu diria que é essa, né? A gente pavimenta muito, né? Quer deixar o terreno que o meu filho vai caminhar muito lisinho. Quer deixar... Eu me surpreendi, o Gustavo já é mais... O Gustavo faz bolo, o Gustavo, que é o de 10 anos, se vira. E já foi uma surpresa pra mim, ele gosta. Aprende música rápido. Agora o Vitor, ele já é mais na dele. E aí, eu sempre gostei também, né? O Vitor, se eu não me engano, é fleumático. A Patrícia lá em casa sofre, porque ela é colérica, 3 sanguíneo e 1 fleumática. Nossa senhora. Vocês procuram saber temperamento. Exatamente, temperamentos, o perfil comportamental, desafio. A Patrícia sofre em casa. Mas assim, aí o Vitor falou assim, ô pai, eu posso fazer bolinho de chuva? Eu falei, mas como assim? Quer que eu faça? Eu falei, não, eu quero fazer. Eu falei, mas você sabe? Eu falei, pega as coisas aí e faz. E ele fez. Ele ia até fritar. Eu falei, não, peraí, já é demais, calma. Já é demais pra mim, o coração de pai aqui. E eu fazendo de conta que eu tava lá, e de vez só olhando, depois eu ia na cozinha, dava uma olhada. Ele ia até fritar. Tá claro, tem criança com 10, 12 anos, faz bolo, faz tudo bem. Mas essa situação dele, que não, eu queria pavimentar tanto, que ele já sabia até fazer. E eu querendo fazer pra ele. Então assim, aí entra um pouquinho dos nãos. E aí eu queria entrar contigo no sentido que você tá na próxima fase, você tá bem próximo, lidando com os alunos. Que dica para com os pais ou para com os alunos você poderia me dar para, posso dizer, viver melhor? Olhar para as potencialidades, para me... e uma situação também, né? Uma coisa que eu sempre tinha. É filho adotivo. Que dó, né, cara? Filho adotivo. Não tem nada a ver. Deixa o menino ser feliz. Só foi um ato de adoção. Não sei se tem algum menino adotado, alguma coisa que vive por lá. Se tiver na escola, eu também sou. É até uma graça. Mas foi um ato lá atrás. Mas aí, já pra gente se encaminhando, da metade pro final... Cara, eu acho que assim, as necessidades, falando em relação a pais e família, eu acho que elas se conversam muito em relação a essas fases, né? Por exemplo... uma coisa que me incomoda, e tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, no sentido de pavimentar demais, é porque assim, eu sempre digo para os pais, né, o ensino médio é a última fase de que de fato o aluno vai ser assistido com um determinado afeto. Porque depois da universidade já é mais ou menos uma ideia de uma vida adulta. O professor não quer saber se você tá bem ou não. O professor não quer saber, cara, se você terminou com a namorada ontem, entendeu? Assim, se você tá com um conflito em casa. E a gente ainda tem essa relação no ensino médio, né? Então, por exemplo, a minha sala é um aquário, né? Então, assim, um aquário no sentido de parecido com aqui, vidro, assim. E aí passou uma aluna da primeira série e eu vi que ela tava cabisbaixa. E eu saí da minha sala, chamei. E falei, oi, né, fulana, né, eu sei o nome dela, mas até pra... Sim. Oi, fulana, não sei o que, tá tudo bem. E aí ela começou a relatar de algumas coisas que ela tava passando, sofrendo, eu tentei ajudar um pouquinho, depois eu mandei um recado pra mãe, falei, mãe, tudo bom, né? Falei aqui com ela, tal, eu recomendei isso, taraná. Ou seja, é esse lugar de cuidado, né? E querendo ou não, no ensino médio é o último momento. Então, quando você fala essa questão do pavimentar demais, para nós isso é muito forte também. Por quê? Porque a gente percebe que alguns alunos têm chegado no ensino médio muito infantilizados exatamente por causa disso. Porque o caminho foi excessivamente pavimentado. Então, assim, eles não tiveram desafios, eles não tiveram frustrações. E aí, muitas vezes, a primeira nota baixa ou o primeiro não que ele vai receber, esses dias eu falei para um grupo de pais, eu falei, o que tem me deixado até um pouco assustado é que alguns alunos aqui do ensino médio têm escutado o primeiro não de mim. Exato. Eu tenho alunos que eu percebo que essa relação que a gente tá falando do cara, não. Por que não, cara? Por que não? Por causa disso, isso. Não concordo. Eu falo, cara, amigão, beleza, você pode não concordar. Tudo bem, mas vai ser assim lá na frente, você vai me agradecer, eu tenho certeza disso. Muito dessa relação tem surgido ali conosco. Aprendido lá.
Exatamente. Então, assim, ou seja, imagina, essa criança, permitiram que ele fizesse o caminho dele, e os pais foram pavimentando, que é um caminho de faz de conta, entende? Que é um caminho de faz de conta. Eu esses dias escutei eu acho que você deve conhecer, se não deve, assim, eu acho que vai consumir a partir de agora, que é o Léo Freiman. Não sei se você o conhece. Sim. Cara, o Léo Freiman, ele tem um livro, inclusive, que é a Síndrome do Imperador. Né? Que é no sentido de colocar o filho como imperador. Já vi esse. Se teu filho for o imperador, você vai... Né, o que se faz com o imperador? Tudo. Né? Então você faz tudo que ele precisa, exatamente. Aí você inverte as posições. E eu vi uma frase dele, cara, que me pegou demais, assim, que ele diz assim, o que tem feito muitas vezes essa moçadinha, as crianças se perderem, é que eles têm sido educados para ser felizes. E ele dizia, cara, isso é muito errado. Por quê? Porque nessa ânsia de que o filho e a filha seja feliz, você vai dando coisas. E de verdade, a felicidade ela não vem de fora. O que vem de fora é prazer. Então, o que vem de fora é prazer, felicidade vem de dentro. Então, quando eu penso exatamente nessa criança que tem tudo, exatamente porque eu quero suprir muita coisa que eu não tive, e de novo, não é porque é maldade, mas por uma falsa ideia de criação, então eu quero suprir, então eu vou dando tudo, então eu vou alimentando, as crianças não estão mais felizes do que aquela que só tem um carrinho para brincar. Porque se ela tiver um carrinho, mas tiver um pai e uma mãe para brincar com ela, para olhar no olho dela e dizer, olha, né, para ela sentir que ela é o mais importante, cara, com certeza ela vai estar muito mais feliz do que criança que tem pilhas e pilhas de brinquedo e que só consegue brincar sozinho. Então, assim, e nessa fala o Léo Freiman dizia, isso é prazer, não é felicidade, porque a felicidade vem de dentro. Então, o que a gente precisa? Exatamente isso, a ideia de não pavimentar tanto, e como você falou, você quer fazer um bolinho de chuva? Legal, cara, ele está construindo ele ali naquele momento. E eu vou ficar só aqui cuidando. Se ele extrapolar, por exemplo, poxa, óleo quente para essa idade, é perigoso ainda. Então, nesse momento, mas ele teve todo um construção. Cara, daqui 2 anos ele pode até ir para o óleo. Mas é isso, assim, é exatamente deixar, e eu falo para os pais, né, e a gente trabalha isso no colégio, né, no sentido hoje, né, no sentido de, eu preciso gerar autonomia nesse autonomia, essa é a palavra. Eu preciso gerar autonomia. Por quê? Porque se ele não tiver autonomia, ele não vai conseguir buscar a felicidade. Por quê? Porque felicidade é individual. O que eu vejo nos meus, como assim, a carência é em mim, é minha, eu tenho plena consciência disso. Eu fiz, até você mesmo me ajudou em vários aspectos, me olhar como filho adotivo. Claro, eu tenho carência, alguém não me quis, eu gosto de gente, eu quero ser família. Uhum. Então assim, a Patrícia já me falou, amor, menos um pouco, né? E a gente sempre fez tudo junto. Nós brincamos tudo junto, fizemos tudo junto. E aí o Vitor me sai, os dois, né? O Vitor e o Gustavo, falo porque são os mais velhos. O Felipinho, graças a Deus, né? Tá indo na mesma. Sai de uma escola que estudaram sempre e vão pra outra. Aí eu vejo o desespero dele, aí a minha esposa só pega em mim e coloca a mão no meu braço, tipo assim, menos, você já tá transparecendo que você tá na ânsia, porque você tá com dó dele. Falei, calma. E aí eu recuei, falei, não, filho, por mais que doa no meu coração, e dói, cara, ver teu filho sofrer, dói. Claro. E eu falei assim, cara, vai ser bom, você vai conhecer um monte de gente, vai fazer. Aí o que eu fiz? A escola é um pouco mais afastada, meu pai é contador, não sei se quando meu pai veio, não sei se você conheceu, mas meu pai é bom contador de caos, mineiro que só. Uhum. E ele contava a história que as pessoas faziam a diferença. O que eu fiz? E ele contava uma história, eu achava linda aquela história, que o pai trabalhava, até o pai amarrou o lençol pra sair de manhã e amarrava o lençol do filho. E eu sempre fiquei com essa história na cabeça. Falei, opa, tem um spray em casa, ele vai passar todo santo dia aqui que vai virar. E ali tinha um piquete. E eu falei, opa, já sei o que eu faço. Filho, vem cá comigo. Peguei os dois, tinha o spray verde lá em casa, né? E aí peguei o spray verde e pintei uma pedra. Pintei a pedra inteirinha de verde e coloquei em cima daquele piquete. Puf. Falei, filho, toda vez que você passar por essa pedra aqui, a pedra vai te dar força, você vai lembrar do pai. Porque o pai tá aqui contigo a partir desse ponto. O pai vai embora agora, mas a partir desse ponto é contigo. E eu vou estar aqui. Então, ó, deu medo, deu um friozinho na barriga, controla, respira. Eu falo, até brinco, respira e solta. Que o pai também tá meio ansioso, brinco com ele. Uhum. Mas nós vamos junto nessa. Então eu falo assim,
Não, daqui pra frente é contigo. Eu posso ir até aqui, filho, mas daqui pra frente é contigo. Exatamente. Até mesmo. E é isso, né? Eu acho que é essa questão da autonomia, né? Então, é no sentido de, cara, porque até quando, né? Eles vão te ter ali do lado no sentido de, é assim, assim, assado. Tá, mas... E aí, esse é o grande problema, né? Porque você fala, não, mas eu quero o melhor. Eu não tô dizendo que eu não acredito nisso. Mas é exatamente nesse sentido. Se a sua ausência, porque assim, se a tua presença como pai significa que a felicidade, então a hora que você se ausenta é o que? A tristeza, né? Então é essa a questão. Então assim, eu preciso de fato cuidar, orientar, não pavimentar tanto, e gerando essa autonomia exatamente para que possa voar, né? Que sejam voos altos, que saiba que se precisar pode voltar e vai receber todo o conforto, alento, né? Mas principalmente que é um ser que tem autonomia e consegue inclusive tomar decisões difíceis, né? E aí eu vou para um outro extremo aí um pouquinho depois em relação ao ensino médio, já falando da juventude, que esses dias eu falei com um profissional que trabalha no DA, que é o diretório acadêmico da UEM, e ele me disse, olha, cada vez mais aqui nós temos pais e mães resolvendo coisa dos filhos, dos alunos que são universitários. Isso já na vida adulta. Na vida adulta, eu tô falando na universidade. Então imagina, um cara com 18, 19, 20 anos tem um problema, precisa ir no diretório acadêmico para resolver, eu preciso falar com o professor e aparece lá o pai, a mãe, para resolver, porque ele não dá conta. E aí eu não estou colocando em xeque se dá ou não conta. E essa nossa ideia da reflexão aqui é exatamente qual foi a construção de indivíduo, de autonomia, para que eu pudesse chegar nessa fase que eu preciso resolver coisas, decidir coisas, e eu não dar conta. Tá, mas aí eu vou aproveitar a tua fala e dou um exemplo. Você pratica esporte, você falou que você faz qual esporte? Faço Muay Thai há 7 anos. 7 anos. Tá. Os meus filhos... E aí eu quero, assim, é muito mais fácil eu torcer o pepino enquanto pequeno, ensinar quanto pequeno. Porque vou te dar um exemplo. Os meus filhos também fazem, mas fazem karatê, Shotokan, e desde os 6 anos, tal, já participaram de campeonato, né? E aí, para que eles não parassem, eu comecei a fazer. Uhum. Só que tem exercício que eles fazem numa leveza, e chutam, e fazem, e correm, que eu com 40 anos, o quadril já com uma fissura, não faz, mas nem pagando. E aí eu tenho que aquecer meia hora antes, fazer toda uma tratativa, que ele chega, dá uma corrida e já começa a fazer. Uhum. Então, assim, o esporte auxilia nisso, mas é só para exemplificar que se você de pequeno não começar, vai ser muito mais difícil para ele lá na frente. Sim. E aí você tá falando de faculdade, aí vem o trabalho, aí vem uma decisão que eu quero morar fora. Ah, não, entre eu sair do emprego ou tentar a minha vida com algo que eu sempre sonhei, é decisão. Sim. É uma coisa a se pensar urgentemente. E é decisão que acarreta frustração, né? Porque assim, a frustração faz parte desse processo de crescimento. E aí outra questão que a gente percebe. Então, eu vou tendo jovens ou adultos infantilizados exatamente por causa disso, porque eles não passaram por esse processo de dor. E de novo, não foi porque eles não escolheram, foi exatamente porque não teve essa orientação desse pai, dessa mãe em relação, né, à família. Talvez com todo o bom coração do mundo, né? Sim, exato. É o que a gente tá falando de intencionalidade, né? Não foi questão de não haver intencionalidade, mas, de novo, assim, porque a felicidade, ela vem de dentro. Então, eu tenho que gerar oportunidades, autonomia, mas para que esse indivíduo, ele consiga lidar com problemas, dificuldades, frustrações, e que ele consiga gerar felicidade, porque vai vir dele, não vem de fora. Não vem de fora. Nossa, incrível isso. Ô Edson, cara, eu ficava aqui umas 2 horas mais tranquilamente, mas a gente tem que se encaminhar para o final. E aí eu quero aproveitar a sua fala, primeiro, para os alunos, tá? O Edson, pessoa, o teu professor aqui, se você é aluno do Edson, do W. Edson, nós já apresentamos teatro. Você que é aluno, pergunta. Você me permite? Claro, fica à vontade. Temos um teatro aqui, falamos, aquele teatro, o Edson, que você apresentou do Passarinho na Gaiola. Passarinho na Gaiola. Esse é polêmico. Esse é polêmico. Nós já apresentamos poesia. Já. Fizemos poesia. Poesia juntos, cara. Juntos, muito massa também. Então, assim, para aquele aluno que você não que você olha assim, nossa, cara, tem o potencial, mas tem que despertar.
E aí a próxima fala para os pais, mas primeiro para os alunos. Eu acho que em relação ao... Desculpa, o aluno que eu falo, aquele jovem, aquela menina, aquele menino, num contexto geral, que tem um potencial imenso, só que às vezes tá meio quietinho ainda. Eu acho que assim, de novo, né? Muitas vezes esse aluno, essa aluna que tem um potencial e tá quietinho, talvez seja porque ninguém olhou para esse potencial junto com ela. Porque há uma insegurança da idade, né? Então há uma insegurança da idade no sentido de, né? Poxa, eu sou tão bom em desenho, mas eu não vejo ninguém falar da importância de ser desenhista. Entende? As pessoas falam da importância de ser engenheiro, advogado, médico. Então, assim, esse é o grande desafio também, né? No sentido de, a gente encontra às vezes adolescentes que estão um pouco perdidos, mas de novo, porque ninguém parou para olhar para aquilo que ele se interessa e descobrir ali uma potencialidade. Então, nesse sentido, para o aluno em geral, é exatamente ele acreditar nisso, por mais que às vezes não faça sentido para o resto, mas faz para ele, e buscar alguma orientação que possa auxiliar nesse sentido, né? Que seja em relação à escola no primeiro momento, ou que seja em relação em casa, mas dizer, poxa, ó, pai, né, eu sei que foge um pouco do padrão, mas olha, eu gosto disso, eu acho legal isso, né? Porque, de novo, a gente, e eu falo muito para os pais, né? Quando eu tenho reunião com os pais, eu falo, olha, às vezes vocês ficam no sentido dessa projeção, né? O meu filho tem que ser isso, aquilo, outro, mas lembre vocês que vocês de fato só se dedicaram verdadeiramente quando vocês percebiam que fazia sentido e que vocês gostavam daquilo que estavam fazendo. Sim. Então, assim, se essa tua projeção em relação ao filho não faz sentido para ele e ele não gosta de verdade, pode ser que ele faça isso nesse momento por obediência, mas lá na frente vai trazer frustração, né? Então acho que é um período obviamente delicado, porque ele é desafiador para você encontrar e saber. E aí, né, a gente não tem esse tempo aqui, mas num primeiro momento eu não escolhi ser professor. Eu fiz primeiro informática, eu fiz 1 ano de informática, e aí eu, dando uma aula, assim, quase aleatoriamente, eu descobri que aquilo era a minha paixão. Então é esse o desafio de, cara, e aí, o que eu sou bom no que, eu gosto do que, experiências. Mas aí, de novo, olha que interessante, a gente volta em como que eu vou ter mais experiências se não tiver tão pavimentado assim. Nossa, acho que essa é a questão. Porque se não tiver pavimentado assim, eu vou ter que bater a cabeça, eu vou ter que quebrar a cabeça para descobrir. E é nesse quebrar a cabeça que a descoberta vem. Por quê? Porque, em geral, a pavimentação ela é de um caminho que não é seu. Incrível. Isso. Justo. Talvez se a gente gravar isso e ficar isso na nossa mente, né? É realmente o meu caminho? Claro que o caminho que o meu pai me escolheu pra mim talvez seria um bom caminho. Mas meu pai já não tá mais. Tá no coração, tá na mente, tá em tudo, mas já não tá mais do meu lado. E aí eu tenho que aprender. E se eu não tô preparado? Exatamente. E se eu não tô firme? Edson, cara, muito obrigado de fato, de coração. Eu sei que você é corrido, mas aí se você puder me dar outras oportunidades, a gente Cara, com certeza, com certeza. Fico muito grato imensamente por tudo. Obrigado aí pelas palavras, obrigado por ser esse professor para os seus alunos. Se você viu aí, ó, o Edson, Edson como professor, te vi lá. Mande um grande abraço para os seus alunos, brigadão mesmo, Deus abençoe imensamente, tá bom? Obrigado, Matheus, obrigado aí, famílias, né, que estão nos assistindo, espero que minimamente tenha conseguido, né, contribuir assim um pouco com essa nossa experiência, né, e em todos os momentos aqui foi uma palavra de extremo carinho, né, pensando exatamente que a gente possa fortalecer o valor da família, né, e até mesmo porque é o alicerce e a base de tudo, assim. Então acho que se a gente está aqui é exatamente porque a gente teve essa família, esse amparo. Eu espero que esse nosso bate-papo possa ter levado e fortalecido minimamente todas as famílias, pais, mães e alunos e crianças que nos ouvem também. Obrigado. Eu diria que esse assunto de hoje virou uma seta no nosso caminho para a gente prestar atenção, para a gente ver, para a gente conversar, para tentar buscar. E uma coisa excelente, Edson, só me diga aí se eu quiser encontrar o Edson nas redes sociais, eu busco aonde? Cara, o Edson com W, né? Então, o Edson.Jeremias. O Edson.Jeremias. Ou se colocar lá, né, Colégio Nobel, porque como eu sou diretor, falo muito ali na rede, então assim, tô ali o tempo todo, né? Então, Colégio Nobel, também em relação ao @Colégio Nobel, ou Edson.Jeremias. Mando um alô lá no Insta, depois eu mando o WhatsApp, a gente conversa, do que precisar e quiser, estou à disposição. Obrigado, Edson. Obrigado, meu povo. Deus abençoe imensamente. Até a próxima.